Olá, nono ano A, nono ano B, nono ano C. Espero que todos vocês estejam bem. É muito bom ter esse contato com vocês, mesmo que seja de forma virtual. É, Estou com muitas saudades de cada um de vocês. E tenho certeza que vocês também estão com muitas saudades da escola, dos funcionários, dos professores, dos amigos da turma de vocês. Apesar de tudo isso que nós estamos passando, de isolamento social, dessa pandemia e do coronavírus, nós não podemos perder nem a fé e nem a esperança de que tudo isso vai passar, que dias melhores virão. Ainda assim, peço que vocês não desistam de estudar, continuem firmes nos estudos, pois através dos estudos é que nós realizamos os nossos sonhos. Então, vamos iniciar nossa primeira videoaula de matemática. Vamos lá? Vamos dar início ao nosso conteúdo. Antes de mais nada, eu quero lembrar a vocês que a gente já iniciou o conteúdo de frações. Nós havíamos falado um pouco sobre a definição de frações, vimos também o que são frações equivalentes, também estudamos comparação entre duas frações e simplificação de frações. Foi isso que nós vimos. Agora, continuando na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre operações envolvendo frações. A primeira operação que eu vou comentar com vocês é a adição e também a subtração, né? Existem dois casos para você resolver a adição e subtração de frações. Tem um caso em que as frações possuem o mesmo denominador e tem um outro caso em que as frações possuem denominadores diferentes. Primeiro eu vou comentar esse em que as frações têm o mesmo denominador. Para ficar bem claro como é que você vai resolver, eu vou colocar bem aqui um exemplo para vocês. Então, o primeiro exemplo vai ser esse, ó. 2 quintos mais 1 quinto. Toda vez que as frações têm o mesmo denominador, o que você tem que fazer é apenas repetir esse denominador, esse número de baixo, e somar os numeradores. Apenas isso, ó. Então, como é que vai ficar nesse caso aqui, ó? Eu vou repetir o denominador 5 e vou somar os numeradores, 2 mais 1. Então, 2 mais 1 é 3, e você repete o denominador embaixo, que é 5. Então, a resposta é 3 quintos. É fácil assim mesmo, entendeu? Não tem mistério, não tem segredo, é apenas isso. Você repete o denominador e soma os numeradores. Se você quiser também fazer de maneira direta, já colocar o 5 e apenas somar esses dois, não tem problema, viu? Só para fixar mais ainda, eu vou colocar outro exemplo para vocês, para ficar mais claro. Então, olha só, esse segundo exemplo aqui. 7 sobre 13, 5 sobre 13 e 4 sobre 13. É o mesmo processo, viu? Ó, apesar de eu ter três frações aqui, mas o processo é o mesmo. Eu coloco apenas um denominador e efetuo os numeradores. Ó. Cuidado que tem menos, viu? Ó. Então, vai ficar 7 menos 5 mais 4. Efetuando, 7 menos 5 é 2 e 2 mais 4 é 6. Então, repete o 13 embaixo. Tá aqui a resposta, viu? Fácil, fácil. Então, sobre adições de frações e subtração, é apenas isso, ok? Vamos ver agora esse segundo caso. Mas agora iremos analisar adição e subtração com denominadores diferentes. Também vou colocar um exemplo para ficar mais fácil a explicação para vocês. Ó. Vou colocar esse exemplo aqui. 3 décimos mais 5 sextos. Olha, nesses casos em que os denominadores são diferentes, tem duas maneiras que você pode resolver essa situação. Eu vou ensinar as duas maneiras. Eu, particularmente, prefiro a segunda maneira, mas fica a critério de vocês a ver qual é a melhor maneira que vocês podem utilizar em situações como essa, né? A primeira maneira, mostrando aqui para vocês, primeiro modo, lembrando que já já eu vou mostrar o segundo modo para vocês, vocês vão precisar tirar o MMC
o MMC desses denominadores. Tá bom? Ó. Então, esse 10 e esse 6, eu vou tirar o MMC deles. Lembrando que o MMC é o mínimo múltiplo comum, que consiste em você fazer a fatoração simultânea desses dois números, ou seja, você vai pegar o 10 e o 6 e vai começar a dividir pelos números primos. Lembre-se que os números primos são aqueles números que só possuem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, o primeiro número que eu vou dividir o 10 e o 6 é por 2. Então, 10 por 2 dá 5 e 6 por 2 dá 3. Não dá para dividir 5 e 3 por 2, então eu vou dividir pelo próximo número primo, que é 3. Então, o 5 eu não posso dividir, repito, e o 3 eu posso. 3 por 3 é 1. E agora eu vou dividir por 5. 5 por 5 é 1, e eu repito esse outro 1 aqui. Encerrou isso, agora é só multiplicar esses números primos que você encontrou, ó. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 5 é 30. Tá aqui o teu MMC de 10 e 6, teu 30. Ó. Agora, o que, é que você vai fazer? Ó? Esse 30 você vai colocar para cada uma dessas frações. Ó, 30 correspondente a essa primeira fração e 30 correspondente a essa segunda fração. Basicamente, o que a gente vai fazer agora é encontrar frações equivalentes a essas frações originais, viu? Então, vamos lá. Como é que é o processo para fazer isso? Primeiro, você vai dividir esse novo denominador que você criou pelo denominador que já tinha, que é 10, não é? Então, divida 30 por 10. Dividindo 30 por 10 vai dar 3. Esse resultado que você encontrou, você vai multiplicar pelo número de cima, ou seja, pelo numerador. E a resposta que você encontrar vai colocar aqui na tua nova fração. Ó. Então, 3 vezes 3 é 9. Você vai multiplicar 3 vezes 3, que dá 9. E esse 9, ele vai automaticamente para cá. Ó. Pronto, coloca 9 aqui. Repetindo o que foi que eu fiz. Primeiro eu dividi esses dois denominadores, ó, 30 dividido por 10, deu 3. Em seguida, o resultado eu multipliquei pelo número de cima. 3 vezes 3 deu 9, e esse 9 veio para cá. Certo? Então, eu achei uma fração equivalente a 3 décimos, que é a fração 9/30. Eu vou fazer a mesma coisa com essa outra fração, ó. Presta atenção, ó. Eu vou pegar esse número de baixo e vou dividir ele por 6. Ó. Dividindo por 6, 30 por 6 vai dar 5. O resultado que eu encontrei, eu vou multiplicar pelo número de cima. 5 vezes 5, 25. Então, a regra sempre é essa. Ó. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, 5 vezes 5, 25 já está aqui. Agora, perceba que essas duas frações, elas possuem o mesmo denominador. Olha que legal, ó. Agora eu posso aplicar aquele primeiro caso que eu havia feito, ó. Tudo que eu preciso fazer agora, para finalizar essa resolução, é apenas colocar um único denominador para essas duas novas frações, ó, e somar os numeradores, ó. 9 mais 25, ó. Então, o que eu vou obter? 9 mais 25 é exatamente 34 sobre 30. Cuidado, viu? Essa fração bem aqui, você pode simplificá-la, ou seja, encontrar uma fração irredutível. Perceba que os dois números são pares, ó. Então, eu posso dividir cada um deles por 2, ó. Fazendo isso, eu acho uma fração mais simples, não é? Ó? 34 por 2 dá 17 e 30 por 2 dá 15. Pronto, finalizei a minha solução. Agora iremos ver outro modo de resolver a mesma questão, certo? Então presta atenção que você vai achar bem interessante. Eu chamo esse modo de Zagatei. Vou explicar depois por quê. Então como é que ele funciona? Ele funciona assim, ó. Primeiro você vai colocar um traço e vai multiplicar esses dois denominadores. Multiplicar mesmo normal. Então vamos lá. 10 vezes 6, 60. Coloca a resposta aqui embaixo. Agora você vai fazer o que eu chamo de zagatei. Presta atenção. Ó. Zagatei. Observa que comecei primeiro com essa seta bem aqui, viu? Ó. Sempre a primeira direção que você vai fazer é essa daqui, tá bom? Ó.
Siga essas setas e faça essa multiplicação cruzada para você ver o que você vai obter. Ó, 6 vezes 3, 18. Coloque aqui o resultado, viu? Não esqueça que no meio tinha um sinal, no caso aqui é mais. Agora você vai multiplicar isso daqui, ó, 10 vezes 5, 50. Fez a multiplicação cruzada, agora só é somar esses numeradores, ó. 18 mais 50 dá 68. Repete o denominador, que é 60. Vamos simplificar essa fração bem aqui, para ficar mais fácil. Então, simplificando essa fração, ó, dividindo embaixo e em cima por 4, o que é que nós vamos obter? 68 por 4 dá 17. E 60 por 4 vai dar 15. Olha, galera, deu a mesma resposta que a gente tinha feito, ó. A mesma resposta. Então, essa daqui é outra maneira que você pode fazer para resolver adição e subtração de frações, ó. Só relembrando, ó. Primeiro você multiplica os dois denominadores, ó, 10 vezes 6 dá 60. Depois faz a multiplicação cruzada, ó, cruz, credo. Começando sempre primeiro com esses dois aqui. Então, 6 vezes 3, 18. Coloca o sinal do meio. E depois 10 vezes 5, 50. Viu, ó? Então, basicamente, só é isso. Para fixar, para ficar mais claro para vocês, eu vou colocar outro exemplo, viu? Para ver se realmente vocês pegaram. Vocês mesmos podem pausar o vídeo e tentar resolver esse exemplo, tá bom? É até melhor. Vou colocar ele aqui, o exemplo B. 3 quintos menos 1 meio. Ó, agora eu coloquei um exemplo com subtração, mas o processo é o mesmo, tá bom? Pausa o vídeo e tentar resolver. Então, vamos continuar. A regra diz que eu pego esses dois de baixo, ó, os dois denominadores e multiplico eles, ó. 5 vezes 2 é 10. Agora eu faço o ZHT, que eu ensinei para vocês, ó. Multiplicação cruzada, ó. ZHT. Só seguir as setinhas e multiplicar. Não esqueça o sinal do meio, viu? Ó, ele continua. 2 vezes 3 é 6. Coloca o sinal do meio. E 5 vezes 1 é 5. Olha que legal, ó. Então, continuando aqui, eu resolvo 6 menos 5 é 1 e repete o 10. Fácil, fácil, viu? Ó, então, essa aqui é a segunda maneira que eu acho mais eficiente, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar multiplicações de frações. Também não é difícil, galera, é muito fácil, olha só. Colocando aqui um exemplo para vocês, para ficar bem claro. 3 quartos vezes 5 meio. Ó, como é que você resolve a multiplicação de frações? É muito simples. Apenas basta você multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Só isso, ó. Ó. Na prática seria assim, ó. É só eu pegar 3 vezes 5, ó. 3 vezes 5, aí eu coloquei em cima a resposta, ó. Multipliquei numerador com numerador, 15. Aí depois eu pego 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. É só isso mesmo, não tem bicho de sete cabeças não, é apenas isso, tá bom? Não tem dificuldade nisso não. Eu vou colocar um outro exemplo para vocês que é bem interessante para vocês ficarem sabendo. Ó, esse exemplo aqui, ó, no caso eu posso ter também um número multiplicando por uma fração, ó. 2 vezes a fração 5 sétimos. Mas a regra é a mesma que essa que eu fiz anteriormente. A regra é a mesma, ó. É numerador com numerador, denominador com denominador. Aí você pode me indagar e dizer assim: professor, mas esse primeiro aqui não é uma fração. Na verdade, é. Existe um número aqui debaixo do 2. Ele é o que a gente chama de número invisível. No caso, é um invisível. Então, você vai acrescentar um invisível. Pronto. Feito isso, você pode aplicar a mesma regra que nós aplicamos no primeiro exemplo. Então, vai ser como? Vai ser 2 vezes 5, que dá 10, e 1 vezes 7. Encerrou.
Então, o que eu fiz aqui foi multiplicar um número, que aparentemente não parece uma fração, vezes uma fração, mas o processo é esse, viu? Fácil, fácil, tudo bem? Agora a gente vai ver um último exemplo que eu também considero muito importante. Alguns alunos, eles têm dificuldade nesse exemplo, né? Mas vocês não vão ter, porque vocês estão bastante atentos à explicação. Então, vamos ver bem aqui esse terceiro exemplo, ó, que eu acho bem interessante. Deixa eu colocar aqui para vocês. 4 quintos, 10 terços e 7 dozeavos. Muito bom. Como resolver essa multiplicação aqui? Você pode pensar assim, professor, é só multiplicar esses 3 de uma vez, colocar a resposta, multiplicar esses 3 de baixo também e colocar a resposta. Sim, muito bem, está correta essa maneira que você está pensando. Só que existe uma forma muito mais fácil de você resolver, que eu vou utilizar aquele conteúdo que nós vimos de simplificação de frações. Como é que vai funcionar? Eu preciso encontrar, tanto nos numeradores, nos números de cima, como nos denominadores, dois números que possuam divisores em comum. Como assim, professor? Eu vou focar bem aqui no 4 e no 12. 4 e 12. Perceba que 4 e 12, tanto o 4 como o 12, eu posso dividir eles pelo mesmo número. Eu posso dividir o meu 4 por 4, que por sinal 4 por 4 vai dar o quê? Vai dar 1, vou colocar aqui a resposta. E posso dividir também o meu 12 por 4. E 12 por 4 dá o quê? 3. Guarda esses dois valores. Eu peguei um valor em cima e um valor embaixo, não importa onde eles estejam, viu? Outro valor que eu posso pegar, esse 10 e esse 5. Se você observar, eu posso dividir 5 por 5, que dá 1. E eu posso dividir também 10 por 5, que dá 2. Eu posso fazer isso. Não tem mais nenhum termos, mas termos em cima e embaixo que eu posso dividir. Então, como é que vai ficar a minha expressão? Repetindo aqui os 3 traços, vamos ver o que ficou em cima e o que ficou embaixo. Nesse primeiro caso aqui ficou 1 em cima, embaixo ficou 1 também, aqui em cima ficou 2, embaixo continuou 3, aqui em cima continuou 7 e aqui embaixo deu 3. Ficou mais fácil de efetuar essas multiplicações agora, seguindo a regra, multiplicando os numeradores, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 7, 14. Então, em cima vai ser 14. Agora, 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 3 é 9. Esse recurso de simplificação vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Muito mesmo. Finalizando agora o nosso conteúdo, nós vamos ver divisão de duas frações. Também não é difícil, é fácil, é só se atentar às regras que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Vou colocar logo um exemplo aqui para vocês. 5 sextos dividido por 3 quartos. Meus queridos, a regra é muito fácil. Como é que você vai dividir duas frações? Você repete a primeira fração, coloca o sinal de vezes no lugar de dividir e inverte a segunda fração. Basicamente só é isso, viu? Repete a primeira fração vezes o inverso da segunda. Eu quero só lembrar para vocês, eu quero fazer bem aqui uma observação sobre o que seria esse inverso. O que seria o inverso de uma fração? Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Eu quero saber quem é a fração inversa de 3 quartos. A regra é o seguinte, muito fácil. O número de baixo ele vai para cima e o número de cima ele vai para baixo. Aí eu acho o inverso, Então, nesse caso, bem que vai ficar como? O 4 vai subir e o 3 vai descer. Essa daqui é a fração inversa, dessa outra bem aqui. Tá bom? Só essa OBS para ficar mais fácil na resolução desse exemplo. Então, voltando para cá, vamos voltar agora para o nosso exemplo. Como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiro passo, você vai repetir a primeira fração, essa daqui, Repete 5 sextos. E vai colocar o sinal de vezes e vai inverter a segunda. No caso, o 4 sobe
e o 3 desce. Agora você sabe resolver a partir daqui, que eu ensinei para vocês multiplicação de fração, né? Ó. Então, vai ser 5 vezes 4, que dá 20, e 6 vezes 3, que é 18. Perceba que dá para simplificar, viu? Ó. Então, vamos simplificar aqui essa fração, ó. Divida por 2 em cima e divida por 2 também embaixo. Então, a sua fração vai ficar 10 sobre 9. Pronto. Outro caso que eu acho muito importante vocês saberem é esses daqui. Eu vou até colocar aqui para você. Ó. É um caso bem interessante de divisão de fração que pode acontecer de vocês se depararem com eles. Deixa eu colocar aqui um exemplo B para vocês. Exemplo B. Eu posso ter o seguinte caso. Um traço, aí em cima eu tenho uma fração, 8 terços, e embaixo eu tenho outra fração, 6 quintos. Ó, você tem uma fração, um traço e outra fração embaixo. Como fazer nesses casos bem aqui, ó? Esse traço nada mais é do que uma divisão, viu? Ó, então, eu vou até organizar e tirar dessa forma bem aqui. Vou colocar em forma de divisão mesmo, ó. Então, ficaria assim. Repita a fração 8 terços. Substitua esse traço todo por um símbolo de divisão. E também repita essa outra bem aqui, ó. Pronto, ó. Agora ficou mais fácil de resolver, porque vocês já sabem desenvolver desse modo bem aqui, não é? Ó. Só tirei esse traço e repeti as duas frações, colocando uma do lado da outra com o símbolo de divisão. Então, como é que você vai proceder agora? O mesmo caso que essa anterior. Ó. Você vai repetir essa primeira fração, 8 terços, vai colocar o sinal de vezes e vai inverter a segunda. Ó. Vai ser multiplicado pelo inverso da segunda, ou seja, o 5 vai subir e o 6 vai descer. Pronto, agora é só efetuar isso aqui, ó. Efetue essas multiplicaçõezinhas que você encontra a sua resposta. Então, vai ficar assim. 8 vezes 5, 40. E 3 vezes 6, 18. Dá para simplificar, ó. Divide por 2 em cima e embaixo. Então, nós vamos obter 20 sobre 9. Finalizamos. Então, meus alunos, o conteúdo é só esse, viu? Bem simples, bem básico, tá? Eu vou enviar também uma atividade para vocês referente a esse conteúdo, certo? Nós estamos vendo só a parte técnica de cálculo. Na próxima videoaula, eu já vou trabalhar com vocês as questões contextualizadas, viu? Como você aplicar cada item desse. Então, bons estudos, bons exercícios agora que vocês vão fazer e até a nossa próxima aula. Até mais.